Fala galera, boa noite. Robson falando. Gente, o tempo tá apertado, o tempo tá curto, tá? Domingão, 10 para as 10 da noite. Vou fazer um vídeo aqui que eu costumo fazer, análise de mercado para o dia seguinte, tá? E é o que eu vou estar passando aí para vocês, a forma que eu trabalho, a forma que eu estudo. E a intenção é fazer com que vocês tenham um esclarecimento de mercado, tá? É, é óbvio. Cada um direcionando aí os seus caminhos, né? O seu capital. E lembrando, aqui é apenas troca de experiência, não temos compromisso. Em primeiro lugar, tudo que vem em mãos é necessário que a gente estude, coloque em prática, porque aqui estamos falando de bolsa de valores, é dinheiro, tá? Independente da sua vida financeira, ninguém gosta de perder dinheiro. E um ditado que eu digo aí pra galera é o seguinte: a questão não é perder dinheiro. Pô, Robson, eu tenho uma grana, vou colocar, vou testar, se perder não tem problema. Gente, a ideia principal não é a questão de perder e não sentir falta, é a questão do seu ânimo, né? Do seu objetivo, do seu foco. Então a perca ela destabiliza. Se você não tiver focado em saber que a sua perca ela é algo real e que vai ser natural, você não está preparado para o mercado. Então por isso que eu sempre gosto de falar para o pessoal, gente, estudem, independente do tempo que você tenha que ter para poder saber o que está fazendo, estude. E aqui o que eu vou estar passando para vocês, galera, são conceitos básicos, mas muito fundamentais, à base de análise gráfica. Eu sou uma pessoa que opero muito gráfico, tá? E o que eu acho de melhor eu vou estar passando para vocês aí. E se tudo der certo, a gente começar aí uma nova jornada aí pela frente nesse ano de 2022, tá certo, pessoal? Bom, tô aqui no gráfico de dólar, tá, gente? Ele já está pré-analisado. Vocês podem perceber que o meu gráfico ele não tem muita coisa. Eu opero análise gráfica, então são regiões de mercado na qual eu espero por gatilhos. Isso aí eu vou estar passando para vocês com calma, no dia a dia, na prática. Vocês vão estar vendo, vocês vão estar estudando dentro do tempo de vocês, tá? Não tem necessidade nenhuma de vocês aplicarem em conta real. Robson, já opero, gostei. Gente, sem ilusão, coloquem em prática, testem, sabe? Estudem o quanto de capital vocês vai permitir, quanto vocês vão estar aplicando, quantos vocês querem, aonde vocês querem chegar, tá? Então, tudo isso daí vem antes do compra e venda, tá certo? Então, sem ilusão, apenas realidade e sem querer ser mais do que ninguém, tá certo? Pessoal, vamos lá. Para muitos aí que já acompanham, tem aí os nossos pontos, a nossa forma de se trabalhar. Robson, eu já entendo, eu já conheço esses métodos, esses operacionais, essas análises gráficas. E então tem uma dúvida, né? Para quem já faz isso, qual o motivo de você ainda não estar conseguindo obter os seus resultados positivos? Galera, resultado positivo não significa você ter um resultado grande, extraordinário, não. Resultado positivo, quando você ganha 10, é a mesma coisa que você está ganhando 1.000. Ele é positivo. Então, tudo depende da qualidade do que você está fazendo, tá certo? E aqui eu vou mostrar para vocês na técnica como que vocês vão estar conseguindo colocar isso em prática. Independente do seu financeiro, vocês obter operações no dia a dia aonde cabe no seu bolso, tá? Muitas das vezes o gráfico ele dá oportunidade para a gente estar entrando, mas muitas das vezes o nosso capital não permite. E ali naquela ansiedade, naquela correria, você acaba entrando. E é onde muitas das vezes a gente acaba sendo violinado, acaba perdendo uma grana que não estava contando, enfim. Então tudo isso daí, galera, vocês precisam ter em mente, tá? O porquê da técnica, o porquê de um stop técnico e não financeiro. Galera, você está comprando, você está vendendo, tem que ter o porquê você está comprando, tem que ter o porquê você está vendendo. Até onde você vai limitar, o porquê que você vai limitar. Então, muitas das vezes, você pega uma operação, por exemplo, em início de movimento, em continuidade de movimento e no final. Então, muitas das vezes você vai ouvir por aí,
Gente, opera em tendência, não opere contra tendência. Quem opera contra tendência não se dá bem. Galera, aqui estamos falando de day trade, não estamos falando de buy hold, não estamos falando de uma carteira de ativos na qual você vai colocar lá e vai ficar comprando e recomprando durante meses. Não. Aqui a gente liquida no dia a dia, muitas das vezes em minutos. Então, para mim, o que menos importa para onde o mercado está indo. Eu quero saber aonde eu vou estar operando, aonde o sinal permite a minha entrada. É isso que eu quero que vocês entendam, o que muitos não querem entender, tá certo? Então, pessoal, aqui eu estou no gráfico de dólar. Vocês podem perceber que o preço ele vem num canal altista. Para quem já conhece, galera, vou estar passando para vocês muito sobre isso. Figuras, galera, figuras. Para quem está iniciando no mercado, estudem figuras e gatilhos de candlestick. Eu acho que vai ser um divisor de água aí para vocês, tá certo? Então, aqui a gente vê que na micro tendência a gente tem um canal altista, tá? Onde o preço ele vem batendo suporte e resistência, tá vendo? Ele vem batendo suporte e resistência. Então, isso é natural do preço, é natural do ativo. Ele trabalhar, independente para onde ele está indo, em zigue-zague, ele sobe, ele cai, enfim. Isso daí vocês sabem melhor do que eu. Então, basta você identificar esses movimentos e saber aonde você vai estar entrando. Simples dessa maneira. Galera, gráfico parado, Robson, é fácil. É por isso que eu vou estar passando para vocês durante a semana aí no ao vivo, explicando, especificando a perca, o lucro, o motivo de cada situação que a gente vai estar fazendo. Robson, mas você está explicando o gráfico parado, você mostra lá para nós, numa conta simulador. Galera, o meu resultado não vai beneficiar vocês em nada, tá certo? O que eu ganho, o que eu perco, não vai beneficiar vocês a nada. O que vocês ganham, o que vocês perdem, também não vai me beneficiar. A intenção aqui é a gente poder facilitar o percurso. Então, se faz sentido, se você vai gostar, se você vai ter paciência de acompanhar, de assistir, colocar em prática e tirar suas conclusões, você já está num baita caminho, com vários passos adiantado da grande maioria. Não digo isso do meu conteúdo, mas em todos os conteúdos que vocês vão ver aí e veem, internet, YouTube, curso pago, gratuito, enfim. Vocês precisam entender como que funciona na prática, colocar aquilo ali dentro de um processo na qual você está entendendo, aí sim você vai começar a ter as oportunidades igual aquela pessoa que está te passando está tendo naquela atualidade, tá certo, pessoal? Então, galera, a minha análise do dólar para amanhã, a gente consegue observar que a gente está dentro de um canal altista e para que o dólar continue subindo e a gente possa continuar tendo possibilidade de compra, é necessário que ele rompe alguns pontos na qual o preço tem dificuldade de romper e teve dificuldade de romper no passado. Então fica muito fácil de você identificar que são regiões de topos, tá certo? São regiões de topo na qual o preço ele encontra dificuldade de subir. Então, todo ativo, toda análise gráfica, elas têm os padrões. E talvez sejam os mais simples, os mais fáceis e os mais eficazes. Você consegue observar que todo padrão de alta ou de baixa, quando ele acontece, para que ele dê continuidade, ele precisa ter um movimento contínuo, tá certo? Na qual ele faz fundos ascendentes e rompe topos, tá certo? E rompe topos. É simples dessa maneira. Então, aqui no dólar, por exemplo, para amanhã, segunda-feira, você consegue observar que essa dificuldade que ele teve em subir aqui, ó, mostra uma realidade de um topo anterior. Vocês conseguem observar que esse topo, ele acabou segurando o movimento de alta. Então, para que isso, a gente tenha uma noção maior, acaba tendo um resultado interessante, é que se ele rompe esta região para cima do topo, ele vai buscar o topo anterior, tá certo? Então você consegue ter uma base que se o preço ele rompe essa estrutura, ele tem uma média de 15 pontos de alta, tá? De 15 pontos de alta. Galera, é óbvio, a abertura de mercado muitas das vezes vem com gap, volume, liquidez, enfim, faz com que desestrutura aquela análise que a gente faz no dia anterior. Mas isso não é ruim. Isso faz parte do processo. Por quê? Dentro dessas regiões já demarcada, você sabe o que fazer, tá certo? Porque você tem limite de regiões na qual o preço ele precisa
tem um respeito naquela região, na qual ou ele rompe e vai embora, ou ele acaba respeitando de fato e volta, que é as famosas correções, é as famosas contra-tendências. Eu, Robson, fico de fora? Jamais. Vou falar para você que está iniciando ficar de fora? Jamais, porque é a minha realidade e é a realidade de muitos que falam: não operem correção, não operem contra a tendência. A pessoa fala para não fazer isso, mas ela ganha dinheiro fazendo. Então, se você está buscando aprender, busca aprender da maneira correta. Tenha paciência e dê tempo ao seu tempo. Mas que você vai ficar de fora, não tem necessidade. Basta você entender o percurso do movimento, tá certo? Então, pessoal, o dólar aqui a gente consegue observar esse canal, como explicado. Aqui a gente tem uma região muito interessante de topo, na qual, se ele rompe, é natural dele vir testar esse topo. Então, você tem uma pontuação de compra, tá certo? Você acaba tendo uma pontuação de compra, ó, nesse percurso aqui, na qual eu compro utilizando pivôs, que é o que eu vou estar passando para vocês durante a semana. O pivô nada mais nada é do que um simples movimento de continuidade. Isso aqui são os famosos pivô de alta, tá certo? E pivô de baixa. É natural de vocês se apegarem nesse tipo de movimento, porque se torna um padrão. Vocês, toda vez que você for operar, você vai aguardar por esse pivô. Por que, Robson, que eu devo aguardar esse pivô? Galera, vamos lá. Anotem isso, que é muito interessante e vale muito a pena. A situação do pivô nem sempre acontece. Muitas das vezes ele rompe e vai embora, tá? E muitas das vezes ele rompe e faz o pivô. Quando ele faz o pivô, ele te dá uma oportunidade de negociar a compra, na qual você faz uma compra tendo uma posição de stop, limite. Ou seja, daqui para baixo, você não vai continuar comprando. Ou seja, quanto mais próximo você obter a sua compra do ponto de stop técnico, menor é o seu risco de perca e maior é a sua possibilidade de pontuar. Por quê? Porque você está pegando o início do movimento, tá certo? Você está pegando, ó, o início do movimento. Então, quanto mais próximo você comprar, maior é a possibilidade de pontuar e menor é a possibilidade de você perder uma pontuação absurda, porque você está no limite do stop técnico. Então, você sabe que se você comprou em um ponto aqui, se ele cair para baixo do ponto, você tem que stopar, porque se ele cair, ele continua caindo, tá certo, galera? Então, o dólar para amanhã, suponhamos que venha sem gap e dê continuidade. O preço rompe, galera, rompeu, voltou, se segurou aqui, você tem um stop técnico. Iniciou o movimento de compra, você procura um gatilho comprador nos padrões de candlestick. Existem diversos padrões. Aí vocês precisam se apegar naqueles que você tem um maior conforto e tá sempre fazendo os movimentos repetitivos, porque isso vai fazer um padrão operacional para que você tenha um longo prazo operacional. Qual que é o objetivo? Lucrar bastante e perder pouco, tá certo? Galera, então para o dólar amanhã, eu vou deixar aqui, ó, esta consolidação, ó, vou colocar aqui, vou colocar uma corzinha aqui em amarelo, que é uma região que eu não vou fazer nada, tá certo? Não fazerei nada. Esperarei o preço ou romper para cima para dar continuidade de alta, ou perder esse movimento de fundo para ter uma correção maior, porque ele está respeitando os topos, tá certo? Então, se ele perder esse fundo aqui, é natural dele vir testar esse fundo e esse fundo, tá certo? Então, eu posso operar um padrão vendedor na correção, sabendo que a partir do momento que eu negociar minha venda com padrão de gatilho vendedor em candlestick aqui abaixo, se o preço voltar daqui para cima, eu tenho que trabalhar o meu stop. É o limite da minha operação. Então, suponhamos que o preço acontece isso daqui, galera, ó. Vou mostrar para vocês, vocês já vão entender antes de eu terminar de explicar, ó. Vamos suponhar que o preço faz isso aqui, ó. Ó, ele cai para baixo
E aí ele toca aqui no suporte do canal, ó. Ele toca aqui no suporte, ó. Ele faz esse movimento aqui, ó. Suponhamos, ó. Ó. Bateu aqui, aí ele volta, ó. Ó. Voltou aqui. Quando ele volta ali, galera, dentro do retângulo aqui a gente não faz nada. Mas se o preço pega e faz isso aqui de volta, ó, você tem uma operação vendedora, na qual, olha que interessante, você tem essa estrutura aqui para você negociar a sua venda, e dependente de onde você vender, porque tem que ter um padrão, tem que ter um candlestick indicando para você vender, para você ter um limite de stop. Você sabe que se o preço voltar para dentro do retângulo marcado e destacado aqui, você está estopando a sua operação vendedora. E aí você vai ter alguns pontos de alvo, tá? Rompimento de canal, tá certo? Fundos anteriores e por aí vai. Então são processos básicos que faz valer a pena, tá certo, pessoal? Antes de mudar para o índice, eu só vou mostrar aqui para vocês, ó, que tudo tem um porquê, certo? Índice, canal, dólar, desculpa, nós estamos falando do dólar. Dólar está num canal altista em times maiores, tá conseguindo observar? Ele tá, aqui é um gráfico de 60 minutos, estamos num gráfico, numa tendência altista, porém, ele se encontra numa região superior, tá certo? Que é o quê? É uma região baixista do canal. Então, ele está numa região de suporte. Observa, ele tem este fundo, tá? Que é exatamente o suporte do canal, e ele veio testar o suporte do canal. O que, que pode acontecer com o dólar durante o dia e a semana se ele romper a máxima de sexta-feira? Olha que interessante. Galera, é natural dele vir testar o quê? Os 50% aqui, ó, do canal altista. Por quê? Porque o preço, ele trabalha em zigue-zague, tá certo? Ele trabalha em zigue-zague, ó, respeitando os pontos de canal. Então, esse ciclo, tá? Do central aqui, ó, que é essa linha, tá? Essa linha aqui, ó, pontilhada amarela, é os 50% do canal. A partir do momento que o preço ele rompe para cima ou ele rompe para baixo, o ativo tende a ter uma certa tendência a partir daquele momento, tá certo, pessoal? Então, tudo tem que ter um porquê. Micro tendência do canal altista em gráficos maiores, a gente tem um gráfico na micro tendência em gráfico de 5 minutos, que também é um canal altista na micro tendência. Então, para que a maior possibilidade seja altista, a gente vai comprar, ele precisa romper essa certa região para você ter como o primeiro alvo esse topo anterior e a resistência do canal. Tá certo, pessoal? Vamos dar uma olhadinha aqui no índice, tá? Ó, vamos lá, já vamos para o gráfico maior para vocês entenderem que tudo aqui, ó, gráfico de 240 minutos, que é gráfico de 4 horas, tá certo, pessoal? Olha que coisa linda. Um baita canal baixista. Então, você sabe que o ativo vem do movimento baixista. E aonde são os principais pontos de venda? Em movimentos de correção, galera. Lembra do que eu acabei de falar do pivô? Pivô de baixa, ele cai, ele corrige para continuar caindo. A mesma coisa é o canal, ó. Ele, ó, se você for deduzir daqui de cima, ó, ele cai, aí ele corrige para continuar caindo. Ele corrige para continuar caindo. Ele corrige para continuar caindo, ó. Vocês estão conseguindo observar isso? Então, o que que significa? A principal parte vendedora do canal é a parte da resistência, galera. É bem simples, que é a parte de cima do canal, ó. Vamos lá. Tentar ser rápido para não poder tomar muito tempo de vocês. Que é a parte, epa, que é a parte de cima do canal, que é essa linha de cima aqui, ó. Tá vendo? Então você observa que as maiores quedas que teve foi quando o preço tocou a parte de cima. Se o preço vem na parte de cima, rompe, arma um pivô para fazer isso, gente, essa parte aqui, ó, não precisa nem ter acontecido, ó. Essa parte aqui, ó. Tá? Não precisa nem ter acontecido. Você já vai deduzir que é um possível pivô de alta. Então, quando você identifica isso, o preço ele rompe, você não precisa comprar o rompimento. Fica de fora. É uma maior segurança, tá certo? Fica de fora. Agora, ele vai subir e vai fazer um topo. Quanto mais alto ele for, maior vai ser o alvo do pivô. Maior vai ser o alvo
do pullback. Por quê? Quanto mais ele subir, ele vai ter que corrigir para você pegar esse próximo movimento aqui, ó. Tá certo? Então, ele vai voltar nas costas do canal, tá vendo? Ele vai ter que voltar nas costas do canal e aí você vai ter uma negociação compradora nesse ciclo aqui, independente de onde ele vir. Tem que ter o padrão do candlestick, que eu vou estar explicando durante a semana. Você vai buscar a compra, por quê? Porque a única venda que você vai ter que fazer vai ser se o preço voltar para dentro do canal baixista. Então, você vai comprar com o stop limite. Se o preço romper o canal de volta, você vai estar acabando aí com o seu ponto comprador. Então, por que do pivô, galera? Porque o pivô, ele sobe, ele te dá o alvo. Ele corrige e te dá o stop. Quando ele começar a subir, você vai ter que esperar vir aquele padrão do candlestick. Pronto, comprei. O meu stop é no fundo que ele fez e o meu alvo, primeira instância, é no topo que ele acabou de ser realizado. Tá certo? Então, olha aqui, ó. 240 minutos, gráfico de 4 horas. Vamos lá para os 60 minutos, que é um gráfico mais natural para day trade nos mini contratos. A gente encontra o preço aonde? Numa zona de resistência do preço. Olha que interessante. Ó, olha como que ele está se segurando aqui, ó. Vocês conseguem observar? Que ele já tentou romper, ó. Ó, uma vez, duas vezes, três vezes. Se o preço romper isso daqui, se ele rompe esse topo aqui, ó, com certeza ele vai fazer um volume maior comprador. Por quê? Porque ele vai romper e aí ele vai ter que procurar um topo anterior para ele poder ter como alvo, tá certo? Ó, observa comigo. Se ele rompe isso daqui, ele vai ter que buscar um topo anterior como alvo. Então você pega aqui, ó. Galera, olha que interessante. Você pega isso aqui, ó. Tá vendo? Acima disso aqui você tem quais topos, ó? Você vai ter esse topo aqui, ó, que provavelmente pode ser o primeiro alvo, tá vendo, ó? Acima disso aqui, você tem aqui um topo de pivô, tá? De pivô de queda, ó, porque ele caiu aqui, tá vendo? Caiu, fez o pivô e continuou caindo, tá certo? E aí, se ele continuar rompendo, você vai buscando topos anteriores, ó. Então, isso aqui é os possíveis alvos, futuramente aí, se engatar uma tendência de alta aí durante a semana, romper essa estrutura de alta que ele vem criando em cima da resistência. Para me comprar, eu vou precisar que ele rompe, certo? Então, ele vai romper e aí a gente vai procurar ponto de compra. Suponhamos que o gap, ele venha, amanhã amanheça aqui, ó. Amanhã amanheça aqui o gráfico, nos primeiros minutos. Galera, é compra. Você pode arriscar uma compra, tá? Não tem para onde correr. É óbvio, existem outros padrões, volume de negociação, que é uma das coisas mais importantes dentro da análise gráfica, para poder estar seguindo a tendência. Então você vai conseguir identificar que ele rompeu, o gap já vem rompendo, ó. Então se ele rompe, certo? Ele vai buscar o quê? Aquele topo anterior que a gente acabou de identificar lá no fundo. Vamos colocar aqui uma linhazinha, ó, nesse topo, ó. Tá certo? Ó, essa linha aqui, ó, vocês vai esse topo aqui anterior, esse topinho aqui, ó, eu não vou colocar porque é completamente a máxima que ele criou na resistência. Então vamos suponhamos aí que tenha rompimento de canal, o índice ele pode ter um início de alta aí de 2.000 pontos com a ajuda do gap, tá certo? Se amanhece com um gap de baixa, vamos suponhamos aí que amanheça aqui, ó, o gráfico, certo? Ó, ele amanheça aqui. Galera, dá para mim já vender? Já dá para mim vender? Se tiver com volume de venda, sim, eu posso até vender. Qual que é a diferença? A partir do momento que ele abriu o candlestick aqui, abaixo do ponto, certo? E eu vendi, o meu stop está aqui em cima, tá certo? Por quê? Porque se ele volta, se ele faz isso aqui, ó, engolfa, provavelmente ele vai fazer um movimento altista, tá certo? Então tudo isso é tempo de tela, galera, é prática. A gente vai ter bastante tempo aí para estar explicando para vocês, tá certo? Agora, um dos pontos mais interessantes é o pivô que eu passei para vocês, galera. Isso é uma das coisas mais importantes do mercado. Ó, aqui a gente tem uma máxima, tá certo? Ó, uma consolidação.
tá certo? Você vai observar que esse rompimento que ele fez aqui, ó, esse rompimento que ele fez aqui é completamente a mesma pontuação desse primeiro retângulo. Por quê? Tem uma coisa chamada dobra de canal. Ó, vou explicar aqui para vocês aqui bem rapidinho. Ó, tá vendo aqui? Essa consolidação, ó, vou esticar até o final, tá? Essa consolidação eu vou copiar, vou colar e copiar aqui, ó, só para vocês terem uma ideia mais ou menos do que eu tô falando, ó. Ó, basicamente isso, tá vendo? Porque uma consolidação, quando o preço consolida, para quem já sabe, né? E ele quebra uma consolidação, o primeiro alvo de imediato, quando ele rompe, é a dobra do canal. Então, por exemplo, se esse canal aqui, ó, aqui dentro aqui, ó, tá? Tem 300 pontos, se ele rompe para baixo, você tem um alvo de 300 pontos, tá certo? Basicamente isso daí. Então, amanhã para o índice, ó, resistência, tá? Se o índice vier a perder, não romper, tá? Não romper essa ponta de cima, vier a perder esse ponto, ele vai vir testar esse fundo, e se ele perder o fundo, a gente tem esse alvo aqui embaixo como principal objetivo vendedor aí do índice. Então, possa ser que tenha uma queda bastante interessante. Para que isso aconteça, o preço não pode romper essa estrutura daqui para cima. Tá certo? Em gráficos menores, ó, gráfico de 5 minutos, vou apagar aqui, ó. Ó, você está vendo que a consolidação não é muito interessante se operar aqui dentro, tá? Mas quando você já tem uma certa prática, não faz mal. Tá? Mas para quem está iniciando, sempre bom observar muito mais do que se operar. Aqui é um gráfico de 5 minutos. A gente consegue observar que o preço veio de um gap de alta, certo? Ó, ele subiu 1.600 pontos. Se eu puxar aqui na FIBO durante o dia da sexta-feira, vocês vão perceber que o preço ainda existe uma certa potência de compra. Então, tudo vai depender do gap, tá? Por quê? Ó, olha onde o preço ele acumulou. Tá vendo aqui, ó? Dentro da região de 38 e 61% de FIBO do dia, tá? Do dia, tá certo? Então, para que isso aconteça, tá vendo aqui, ó? Aonde ele finalizou, se vier um gap de alta, foi o que eu falei. Provavelmente ele vem testar os 100, 120, 200 e por aí vai, buscando os alvos de alta. Então, galera, para me vender, o meu maior interesse, de fato, é se o preço perder o quê? Os 38% de FIBO, porque aí me mostra uma certeza maior que aquela força de compra da sexta-feira acabou perdendo na segunda-feira. Então, a partir do momento que o preço perde esse fundo, tá? Galera, pivô e candlestick aí de gatilho, tá? Caiu, aguarda o pivô para vocês terem o stop, tá? Rompeu, vendeu, tomem cuidado, porque pode ser rompimento falso e o preço voltar tudo para cima. Confirmou o pivô, vocês têm a mínima do dia como alvo e fechamento de gap, tá certo? Pessoal, amanhã a partir das 8h40 eu estou liberando o link da sala, onde a gente vai estar analisando e fazendo as entradas aí juntos, tá certo? Tirando totais dúvidas de quem tem dúvida, de quem quer conhecer, de quem quer dividir experiência, de quem quer somar, tá certo? Então essa é a ideia do objetivo. Galera, uma boa noite, um bom descanso para vocês e até amanhã.